cumprimento a todos na calmaria do patrão celestial. Você que vem o som aí, pastor? Bota uma certa, irmãos. Quero cumprimentar o irmão Rui, a Lídia, a Isa, estão nos visitando hoje. Fico muito feliz com a presença de vocês. E quero que saibam, né, que as portas da nossa casa estão abertas. Essa é a casa do Senhor. É a casa onde nós gostamos de receber pessoas. Pastor Roberto, pastor Arnaldo, já é de casa, né? Eles chegam e vão se esparramando, porque essa é a casa de Deus. A casa de Deus é para a gente chegar e se esparramando e assumindo as posições que estão vagas, as posições que estão precisando de recurso. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E se cada um de nós fizermos um pouquinho, né, irmã casa? Nós vamos fechando aquelas lacunas e o inimigo vai sendo derrotado. Eu queria dizer para vocês hoje que nós podemos encerrar o culto aqui. A administração já foi o bastante. Mas eu não posso encerrar porque eu dependo de um Deus que determinou o que eu quero pregar hoje. E hoje eu não pedi, gente. Eu não tinha, sabe, né? O Rui ali ainda não sabe. Nesse tempo eu me inscrevi, eu estava orando para o Senhor e pedindo: Senhor, o Senhor tem me dado palavras, o Senhor não me dá conta para pregar, Senhor. De que adianta eu estudar, de que adianta eu saber isso aqui, o Senhor não me dá conta. No dia seguinte a pastora não me chama: irmão, tu ministra quinta-feira? Parece que eu estou com vontade de ministrar, eu oro e a pastora me liga: irmão, tu ministra no dia seguinte? Só que eu não estava pedindo para ministrar. Nem estava. Estava tratando de outras coisas do reino. Estava tratando de outras palavras, outros estudos, não era para ministrar. E aí ontem a pastora disse: irmão, tu ministra? Aleluia. Só que o interessante disso tudo é que eu vou ministrar algo que eu vejo que é extremamente necessário para nós cristãos. Mas eu não tinha conhecimento profundo dessa ministração. O Senhor me buscou para ministrar algo que eu não tinha domínio. Algo, mas na hora, quando a pastora me pediu, não, tranquilo, com certeza, porque eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para ser mais um no banco ou atrapalhar os outros. Eu estou aqui para servir, naquilo que for necessário. Se tivermos uma vassoura, nós vamos varrer. Se tiver alguma coisa lá no banheiro, nós vamos fazer. Na cozinha, onde tiver que fazer, nós estamos fazendo. Se tiver uma cerca para fazer, a gente vai e faz. Mas às vezes Deus quer algo diferente. Ministrar para mim é normal, é algo que faz parte da minha essência. O Senhor me deu essa essência. Mas o que eu vou ministrar hoje é algo difícil para mim. É algo que até então para mim é difícil. Mas eu, se não vai, faz aquilo que Deus determinado. E sabe, meus irmãos, então eu posso dizer para vocês hoje que hoje eu vim fazer aquele louvor, aquele louvo aqui, vaso de alabastro, que me toca muito. Porque hoje eu vim aqui para entregar o meu vaso de alabastro para o Senhor, para dar o melhor para o meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer, que nós adoremos Ele, que nós venhamos ouvir e conhecer da Sua palavra. Mas como é que nós vamos conhecer da palavra de Deus? Como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus se nós não buscamos a palavra de Deus? Que a fé vem do ouvir da palavra. Então, se nós estivermos em comunidade, não tivermos uns ajudando os outros, porque ninguém é doutor na lei, ninguém é tão sábio que não precise conhecer a Bíblia. Até por sinal devemos buscar ser doutores na lei. Porque se nós temos que ser como Cristo era doutor da lei. Jesus Cristo ensinava nas sinagogas, e só quem ensinava eram doutores da lei. Só que nós temos que ser doutores da lei para poder ensinar esse povo, para poder mostrar o caminho para as pessoas que estão lá fora. Só que como é que vamos falar de algo que nós não conhecemos, algo que não vivemos, algo que não participamos? Como disse o pastor Roberto, não é a primeira vez que ele tem alertado a igreja, e Deus tem usado ele como profeta aonde ele tem ido. Nós temos que viver mais espiritualmente, porque Deus é espírito. Deus não é carne, Deus não é matéria. Nós dependemos da matéria deste livro? Sim. Mas nós temos que vê-lo e estudá-lo espiritualmente, com olhos e ouvidos espirituais, para que possamos compreender o que está aqui, meus irmãos. Vamos por pé, nós vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis aqui, Senhor, um povo que entendeu essa tarde o Teu chamado, entendeu a Tua vontade. Por isso estamos aqui, Senhor, para aprender uns com os outros. Porque
chegou com algo da tua parte, Senhor. E é por isso que estamos aqui. Mas também, Senhor, todos nós temos lacunas, todos nós temos dificuldades, todos nós, Senhor, temos espaços dentro de nós para serem preenchidos. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, por ser pequenos, falhos, pecadores. Por isso, Deus, essa tarde, Senhor, através dessa tua palavra, Senhor, através de tudo que foi dito e foi louvado até aqui, Senhor, o Senhor venha preencher aquelas lacunas, aquelas falhas que faltam ainda em nós a serem preenchidas, para que o inimigo não tenha brechas para entrar e estragar tudo aquilo que o Senhor tem aperfeiçoado em nós, Pai. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Vamos à glória de Jesus, meus irmãos? Vamos começar com o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Zaqueu. Sabe que Zaqueu é algo interessante. Zaqueu, ele vem de encontro a algo, não vou dizer de encontro, mas Zaqueu vem mostrar algo que Jesus disse que seria muito difícil acontecer, né? Jesus disse que seria mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um fio de linha passar pelo buraco de uma agulha. Imagine isso. É mais difícil um rico entrar no céu do que um fio de linha passar. Então, meus irmãos, não perdeu, é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Nós vamos dizer que Zaqueu era rico, né? Mas houve algo para isso. Houve algo para isso, né? Vamos ler a palavra ali. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho lhe defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pode tomar assento. Zaqueu, em hebraico, é Zacai, que curiosamente significa inocente. Será que o homem que tem uma função pública de cobrar impostos, se pretendia que cobrasse impostos justamente, e a fama dos publicanos era de cobrar impostos injustamente, e até mesmo tirar a sua parte injustamente, teria como ter o nome de inocente? Engraçado, né? Mas aqui eu vou buscar lá nos outros livros, algumas outras partes que eu fui buscar. Lá em Lucas 15, são 3 parábolas, né? Lucas 15, nós vamos ver 3 parábolas. Lucas capítulo 15. Eu vou ler a mais curta dela, versículo 8 ao 10. Eu vou ler a mais curta. São 3 parábolas longas e são várias passagens para nós voltarmos. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? A candeia era uma lamparina, né? Ela não acenderia a candeia. Varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende. Lá em Ezequiel, capítulo 34, lá no Velho Testamento, nós temos uma outra passagem que ela vem confirmar a questão onde eu vou chegar, meus irmãos. Ezequiel 34, do 15 ao 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Nós vamos ver, meus irmãos, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Lá no finalzinho quase da Bíblia. João 1, 9 ao 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. E também vamos usar o João, capítulo 4 da mulher samaritana, né? Onde Jesus, esse eu não vou abrir, onde Jesus vai lá, o sol, fica lá no sol, como eu já ministrei outras vezes aqui, na beira daquele poço. E ali vem aquela mulher samaritana, que era um povo que não se dava bem com os judeus, porque eles se dividiram. Mas Jesus estava lá para buscar aquela mulher, para resgatar aquela mulher. E não só aquela mulher, mas como todo o povo daquela região, porque ela foi. E aí Jesus revela a ela que ela era uma pecadora, que ela era uma mulher de vários maridos, que ela era uma mulher promíscua. E isso leva-nos a entender que aquela mulher se arrependeu dos seus pecados, porque ela aceitou a água que Jesus deu a ela. Ela compreendeu o que Jesus estava dizendo, coisa que os próprios apóstolos demoraram muito a compreender. E ela vai buscar mais gente do seu povo, fala sobre Jesus, eles vêm, ouvem Jesus, Jesus fica 2 dias com eles, e eles ficam cheios do Espírito Santo e entendem o que Jesus estava dizendo. Mas para isso nós vamos voltar novamente lá para Lucas 19. Algo muito interessante aqui nessa passagem, que às vezes a gente não se apega, às vezes a gente não busca compreender, que essa história é de Zaqueu. Zaqueu é um homem rico e que era ladrão. Ele era ladrão, ele era um funcionário ladrão, ele era um funcionário corrupto. É o que a Bíblia diz dos publicanos. E Zaqueu ainda era mais, era o chefe dos publicanos. Então provavelmente Zaqueu roubava mais ali. Mas interessante, Zaqueu também era conhecedor da lei, assim como eu, como muitos de nós. Como é que Zaqueu, conhecedor da lei, um judeu de nascença, conhecedor da Torá, fazia aquelas coisas? Deus deu a Torá, deu aquele livro, deu aquelas leis todas, e aquele povo não havia compreendido. Inclusive Zaqueu, um homem que enriqueceu provavelmente às custas do seu trabalho, ou às custas do suor e do trabalho dos outros, defraudando os seus irmãos, defraudando o seu povo. Mas aqui eu ouvi falar de um homem que andava andando por aqui e por ali, com algo diferente. Um homem que fazia milagres, tais quais outros têm operado hoje na igreja. Operam milagres, falam profecias, e as pessoas correm naquelas igrejas e vão para lá, porque querem ouvir o que aquele homem vai dizer para eles, aquela revelação. Vão ali só para isso. E o povo que seguia Jesus naquela época, provavelmente muitos não eram diferentes. Eles seguiam Jesus porque queriam milagres, somente milagres. Mas vocês vão me dizer somente milagres, irmão Julinho? Sim, somente milagres. O que é uma cura para o meu corpo, para Deus? Quando Ele quer ganhar é a minha alma. Quando eu tenho que entender que eu quero a salvação. Eu posso andar numa cadeira
levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Aleluia. E aí Jesus vai dizer o quê? Houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava ali para buscar e salvar o perdido. Amém. Aqui Jesus está confirmando aquela passagem lá de Lucas 15. Glória a Deus. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Amém, Senhor. Glória a Deus. E Zaqueu compreendeu isso quando ele diz que vai restituir cada um de uma forma diferente. Porque a Torá dizia o seguinte: quando alguém confessava ser ladrão, ele tinha que restituir o que ele roubou e mais 20%. Se o ladrão fosse pego roubando, ele teria que restituir o dobro do valor. Mas quando o ladrão roubava algo essencial, roubava de forma sem piedade, ele deveria devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado. Aleluia. E Zaqueu disse que devolveria 4 vezes mais o que ele havia roubado. Porque ele compreendia a lei, ele entendia a lei. Zaqueu, naquele momento, ele se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. Ele se arrependeu daquilo que ele vinha fazendo. E ele mesmo cumpriu a lei sobre ele. Ele mesmo pesou a lei sobre ele. Ele não precisou que as autoridades viessem e dissessem para ele: ó, tu tem que pagar isso, tu tem que devolver isso. Ele poderia ter esperado Jesus dizer: ó, tu vai e devolve isso, porque Jesus era doutor da lei e ele sabia disso. Mas Zaqueu estava em águas profundas naquele momento. Zaqueu estava ouvindo com ouvidos espirituais e olhando com olhos espirituais. Zaqueu não era mais aquele homem de carne que roubava e defraudava os irmãos. Zaqueu havia compreendido o que Jesus tinha para ele. Glória a Deus. E ele se propôs a fazer o que a lei mandava. Amém. De espontânea vontade. Quem é hoje o ladrão, o corrupto, aquele que comete coisas erradas, resolve por si só devolver algo para quem criou um dano de livre e espontânea vontade. Alguém tem visto algum criminoso chegar na delegacia: olha, eu me arrependo, está aqui o que eu roubei, eu estou devolvendo. Já viram um traficante chegar: olha, eu me arrependo, eu vou pagar o custo daqueles que se drogaram com a droga que eu vendia. Nós não vemos mais isso. Nós não vemos isso dentro da igreja. Porque o povo que está dentro da igreja muitas vezes não tem compreendido que para subir para os céus, para viver um dia junto de Jesus e de Deus, terão que se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E eu posso lançar um desafio agora aqui. Não porque eu seja doutor na lei, não. Até quero ser. Eu vou dizer para os irmãos: eu quero ser doutor da lei. Jesus era doutor da lei. Eu lanço um desafio aqui. Se alguém aqui não for pecador, eu desço agora para que não está. Porque aquele que se diz que não é pecador já está condenado. Já comete o próprio pecado. Não é porque nós estamos aqui dentro, não é porque eu estou aqui em cima que eu não sou pecador, não é porque eu estou aqui, não é porque o Senhor tem ouvido o que eu peço, ou o Senhor tem me determinado a fazer aquilo que eu não pedi, mas Ele determinou e Ele sabe que eu vou fazer. Quer falar sobre arrependimento, algo que é difícil para mim, eu nunca havia falado sobre isso. Gosto muito de ouvir quando os outros pregam sobre esse assunto, eu não tenho domínio. Mas eu disse hoje para Yuri: amanhã o Senhor vai me usar. Porque eu estou aqui para ser usado por Deus, não sou eu. Não sou eu que tenho que ser admirado, não sou eu que tenho que ser venerado. É o Senhor Deus que me tirou do vale da perdição. Porque se eu continuasse sendo o mesmo, não tivesse me arrependido dos meus erros, das minhas falhas, hoje eu não estaria me dando bem com meus filhos. Como eu já contei aqui, meu filho do meio que congrega hoje está agarrado com o pastor dele, tudo que é homem. Faz 3 meses que se batizou. O filho que se pegou com facão, comigo e eu com gato. Eu com facão e ele com gato. Meu filho amado, eu fiz isso. Eu errei com a minha família, eu errei com meus
me dá tantas palavras, eu quero pregar, Senhor, eu não estou sendo chamado. No outro dia a pastora me chama. Outro dia no café, cheguei na lancheria lá, fechada, eu olhei aquela lancheria chique ali que eu gostava antigamente. Só que aquele café foi diferente aquele dia, irmãos. Aquele café foi diferente. Quando eu era do mundo, eu tomava aquele café, apreciava pelo sabor. E eu tomava sozinho. Porque ainda era casado com a mãe dos meus filhos, que se suicidou. Eu era um homem do mundo que fazia coisas erradas e eu andava pelo mundo. E eu tomava aquele café naquelas lancherias chiques de Porto Alegre sozinho. Sozinho mesmo, só eu. Mas aquele dia ali, eu não estava sozinho. Eu estava com meus filhos de estudo, eu estava com o meu Senhor. O meu Deus estava comigo. Porque eu me arrependi das coisas más que eu Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Eu entrei naquela lancheria, eu não contei para vocês, peguei meus papeizinhos de evangelização e eu fui chegando. Falei com as meninas que estavam atendendo, pedi licença a elas. Fui numa mesa com 5, 6 senhoras de idade ali, chiques. Falei de Jesus para elas. Contei para elas que existe uma igreja pura, uma igreja verdadeira de Cristo, que não usurpa das pessoas, que não quer o dinheiro das pessoas. Uma igreja que tem o coração das pessoas, assim como Jesus estava ali. Ele queria só o coração de Zaqueu, ele não queria o dinheiro de Zaqueu. Ele foi ceiar na casa de Zaqueu não pelo dinheiro, não pela fartura. Porque o pai dele dava a ele todas as coisas, supria todas as suas necessidades. Jesus não precisava de nada neste mundo, mas ele foi na casa de Zaqueu. Fui numa outra vez lá atrás, o senhor disse que não ia nem ler, nem me acompanhar nas redes sociais. Mas ele queria me ouvir. E fomos conversando e ele me ouvindo. Então eu creio que eu deixei ali uma semente plantada. O Senhor me fez um agrado aquele dia, algo que eu queria tanto. E às vezes nós ficamos pensando, Senhor, por que o Senhor não me usa? Senhor, eu estou aqui. Mas será que nós estamos buscando verdadeiramente? Por que essa igreja não está lotada de pessoas, transbordando pessoas? Por que essa igreja aqui não está faltando assentos para as pessoas? E quantas outras igrejas que nós vamos hoje não estão faltando assentos para as pessoas? Porque o mundo não quer desfrutar das coisas que Jesus tem para nós. O mundo não quer se arrepender dos seus pecados. E a própria igreja de Cristo, os próprios cristãos, eles estão atrás de profetadas. Estão atrás de coisas muitas vezes manipuladas pelos homens. Porque tem muito falso profeta aí manipulando a palavra de Deus, manipulando o sobrenatural de Deus. Tem muitos aí usando os dons que Deus dá para eles para proveito próprio, para ostentarem, andarem com relógios de 10, 15 mil, que eu nem sabia que tinha essas coisas, eu fiquei apavorado. Porque usar o relógio de 15 mil reais, enquanto os irmãos da tua igreja muitas vezes passam necessidade, enquanto aqueles que vivem ao teu redor passam necessidade. O que diria Jesus sobre isso? Mas eles não se arrependeram dos seus pecados, eles são o próprio Zaqueu dentro da igreja de Cristo. Aquele Zaqueu já está com Cristo, e os Zaqueus nos dias de hoje, onde é que estão? Estão à nossa volta. Estão dentro até mesmo das igrejas. Tem que se dar um basta nisso, meus irmãos. Tem que dar um basta. Quem for usado como boca de profeta tem que deixar o Espírito Santo usar. Nós temos que parar de nos calarmos. E não me venham com essa história de eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Eu sou um simples presbítero. Eu sou evangelista, eu sou mestre, não me venham com isso. Sabem por que não estou diminuindo eles? O que a Bíblia diz? Que uns foram separados para quê? Apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Não era uma escala hierárquica para quê? Para aperfeiçoamento dos santos e edificação da igreja de Cristo. E aperfeiçoar o santo o que é? Santos somos nós, somos a igreja, somos o povo de Deus. E o que é aperfeiçoar os santos? É ensinar, é mostrar, é servir. Às vezes chegam pessoas aqui precisando de um abraço. Como é que eu aperfeiçoo aquela pessoa? Primeiro abraçando, trazendo ela para
escritas aqui, elas não estão escritas nas linhas, mas elas estão dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas para isso eu Aleluia. tenho que me arrepender todos os dias, até das vezes que eu dou uma incomodadinha na minha esposa ou falo com ela, eu tenho que pedir perdão para ela. Aleluia. Eu tenho que admitir que a minha esposa tem razão, porque se a minha esposa tiver razão e eu não admitir, eu não passo do pobre, coitado, miserável, e talvez não vá ser salvo. Porque se Deus me colocou uma mulher para ser minha ajudadora, não é para me atrapalhar, não é para me incomodar, não é para me atrasar, é bem pelo contrário, é para me avançar no reino de Deus. Quem seria eu sem minha esposa? O homem que não honra a sua esposa, o homem que não anda com a sua esposa, e a esposa também. Ela tem que compreender que o homem é o sacerdote da casa, mas o homem tem que se fazer sacerdote. Só que um sacerdote que não se arrepende, um sacerdote que não honra o Senhor, um sacerdote que não cumpre a sua parte na sua casa como homem de Deus, que não guia a sua casa, ele não pode ser sacerdote. Mas a palavra diz que o homem é o sacerdote da casa, o homem tem que guiar a sua casa. Então, nós temos que passar a compreender as Escrituras, nós temos que passar a compreender a vontade de Deus para nós, e sermos humildes o bastante para nos arrependermos daquilo que nós erramos, das pequenas coisas. E uma coisa que às vezes os homens fazem é magoar as esposas, porque o homem é bruto. E às vezes o homem fala uma palavra dura, mas é porque da essência dele, ele é bruto mesmo. Às vezes a mulher fala algo muito mais forte que o homem, ela cobra o homem com muito mais autoridade, de uma forma tão doce, mas que toca lá no fundo da alma do homem. Então são coisas que nós temos que compreender. Só que para isso é preciso arrependimento. Para isso é preciso arrependimento, voltar atrás dos nossos erros, nas nossas falhas, consertar o que está errado. E principalmente para nós que somos casados aqui na igreja, na maioria, porque solteiros hoje compreendem bem a palavra. Nós temos duas meninas que viram se casar em nome de Jesus com homens de Deus. Para que não venha passado que muitos de nós passamos por não termos casado com alguém que já fosse esposo. Mas nós precisamos compreender que nós temos que ouvir o Senhor, que uma vida de casal, ela é algo difícil, mas é algo de renúncia, é algo de arrependimento todos os dias quando nós erramos. E não tem porquê nós não nos arrependermos e voltarmos atrás e dizer: olha, eu errei. Eu errei. É tão simples. Qual é o problema de se humilhar? Hoje, se tivesse um casal aqui que foram meus pais no meu casamento, eu estaria me humilhando diante deles. E eles me assistem às vezes pelas redes sociais. Por quê? Porque eu ria deles, porque eles eram cristãos, porque eles eram crentes. E aí hoje estou aqui, eu pregando a palavra de Deus. Que humilhação, que chato, né? Imagina, algo que tu tinha que não ia fazer, que tu ria, e hoje tu está fazendo. É humilhante, humilhante para homens e mulheres do mundo, para aqueles que não vão ter direito à salvação, que não querem a salvação. Mas para mim é motivo de glória